Vamos resolver mais uma questão de raciocínio lógico cobrada pela banca VUNESP no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de 2014. Essa é mais uma questão envolvendo o silogismo, né, em que a banca, em que o examinador, ele fornece aqui uma série de premissas que a gente considera como sendo verdadeiras e a partir delas a gente tira uma conclusão logicamente verdadeira, ok? Então vamos lá. Considere verdadeira as 4 afirmações seguintes. Ou Luísa é médica ou Márcia é advogada. Carlos não é dentista e Luiz é engenheiro. Se Carlos é dentista, então Márcia não é advogada. E a última premissa. Luísa não é médica. A partir dessas informações, pode-se concluir corretamente que essas premissas aqui, né, que ele já está falando que essas 4 afirmações são verdadeiras, né, são premissas. A gente precisa entender, né, a tabela verdade ou a característica dos conectivos. Aqui eu tenho o conectivo ou, aqui eu tenho o conectivo e, aqui eu tenho o conectivo se, então, e aqui eu não tenho conectivo, aqui eu tenho uma proposição simples, tá? E então a gente sempre começa pela proposição simples para a gente ir inferindo as outras verdades aqui por meio dessas premissas aqui que são proposições compostas. Luísa não é médica, então a gente considera como sendo verdadeira, porque é uma premissa, é uma proposição simples. Uma outra coisa que a gente pode inferir aqui, ó. Quem conhece a tabela verdade, né, ou as características de uma proposição, de uma conjunção aqui no caso, né, que é uma proposição com o conectivo e, sabe que as duas proposições simples que compõem essa proposição composta, elas são verdadeiras. Então, a gente infere aqui também, ó, que Carlos não é dentista é verdadeira, é uma proposição simples verdadeira, e Luiz é engenheiro é verdadeiro também. É uma proposição simples aqui verdadeira. Dessas daqui, vamos ver quais alternativas a gente pode já eliminar, né? Só disso aqui que a gente já deduziu, tá? Numa situação de concurso isso é interessante, porque de repente a gente não precisa perder tempo analisando as outras. Talvez a gente poderia achar a alternativa correta agora. Vamos lá. Luísa não é médica, é verdadeira, né? Nem Luísa é médica, isso aqui tá ok. Isso aqui tá ok. Nem Luiz é engenheiro. O nem, para quem só pra gente situar aqui, ó, o nem é igual ao não mais o e, né? Então, quer dizer, a Luísa não é médica e Luiz não é engenheiro. Só que aqui eu já sei que Luiz é engenheiro. Então, isso aqui, ó, não é verdade. Então, a gente pode desconsiderar essa alternativa aqui. Carlos é dentista, a gente não sabe ainda nada sobre... sabemos sim, ó. Carlos é dentista. Aqui a gente inferiu que Carlos não é dentista, é verdadeiro. Lógico, Carlos é dentista, aqui é falso. Essa parte aqui é falsa. Só que eu tenho um ou aqui, né? Então, para essa proposição, para essa alternativa ser verdadeira, isso aqui tem que ser verdade. Márcia não é advogada. Vamos ver se a gente ainda não sabe nada sobre Márcia. Então, isso aqui vai ficar em aberto. Luísa não é médica. Isso aqui é verdadeiro, né? Luísa não é médica, é verdadeiro, então a gente pode colocar aqui. Mas é dentista. Isso a gente não pode inferir nada que a Luísa é dentista, né? Porque aqui não está falando nada. Então, esse tipo de questão assim sempre envolve uma afirmação aqui que ele não colocou nas premissas. A gente pode até desconsiderar isso aqui. Márcia é advogada? Ainda a gente não sabe nada sobre isso. E Luiz é engenheiro, né? Então essas duas proposições simples aqui têm que ser verdadeiras para que a alternativa D seja verdadeira também. Só que Luiz é engenheiro, a gente já concluiu que é verdade. Então aqui eu posso concluir que essa parte é verdade. Eu não sei nada agora sobre a Márcia, né? Ser advogado ou não. Luiz é engenheiro. Vamos lá. Luiz é engenheiro é verdade, ok. E Carlos é dentista. Eu tenho uma proposição aqui composta, né, pelo conectivo E, então essas duas proposições simples precisam ser verdadeiras para que a alternativa E seja verdadeira. Carlos é dentista? Luísa não é médica. Carlos não é dentista é uma proposição verdadeira,
pela premissa aqui. Então, Carlos é dentista é uma proposição falsa, que é a negação. Logo, a alternativa E não é o nosso gabarito também, né? Então, isso aqui é uma proposição falsa. Até colocar aqui, ó, falsa, a gente já inferiu isso aqui que é falso, já inferiu isso aqui que é falso, e aqui a gente não tem como inferir nada sobre Luísa ser dentista, então aqui também não é. Ou seja, só de analisar a premissa 2 e a premissa 4, a gente reduziu o nosso campo aqui de possibilidade para duas alternativas, né? Possíveis gabaritos dessa questão. Vamos lá então agora. Eu sei que Luísa não é médica, né? Isso aqui é uma premissa verdadeira. Esta parte aqui da proposição, ou Luísa é médica ou Márcia é advogada, né? O ou, pelo menos uma proposição simples aqui precisa ser verdadeira. Luísa não é médica é verdadeira. A sua negação, que a Luísa é médica, automaticamente aqui é falso, tá? Se essa parte da minha proposição aqui é falsa, e isso aqui inteiro aqui, esse item 1 aqui inteiro é uma premissa que tem que ser verdadeira, automaticamente Márcia é advogada precisa ser verdadeira para tornar a minha premissa 1 verdadeira. Então, da 4 eu inferi que essa primeira parte é falsa, automaticamente essa segunda parte aqui é verdadeira. Márcia é advogada é uma proposição simples verdadeira, né? É uma afirmação verdadeira. Vamos lá então. Na alternativa B aqui, Carlos é dentista, eu já sei que é falso. Ou Márcia é advogada. Márcia não é advogada. Márcia não ser advogada nessa proposição simples também é falsa. Porque acabei de concluir aqui que Márcia é advogada é verdadeiro. É verdade que ela é advogada. Então, não é verdade que ela não é advogada. Isso a gente pode deduzir, então, aliás, a gente deduziu que a alternativa B é falsa. Então, tira isso aqui do rol das nossas possibilidades, né? E só sobrou a alternativa D de dado, que é nosso gabarito. Ou seja, a gente não precisou nem analisar esta condicional aqui para encontrar o gabarito da questão, mas vamos analisar, tá? Eu tenho aqui, ó, se Carlos é dentista, vamos ver se a gente achou alguma coisa aqui na questão de dentista. Bom, aqui eu sei que é verdadeiro. Carlos não... Opa! O contrário, né? Carlos não é dentista é verdadeira, negação. Carlos é dentista é falso. Então, Márcia é advogada. Quer dizer, ele já deu aqui, ó. Márcia é advogada é verdadeiro. Márcia não é advogado é falso. E, de fato, né? Numa condicional, né? Se a gente tem a tabela verdade, para essa condicional ser verdadeira aqui, essa primeira parte da condicional, né? Tem que ser, se for falso, a segunda parte também tem que ser falsa. O único caso em que a condicional é falsa, né? Ela por inteira. Aqui ela tem que ser verdadeira porque é a premissa. O único caso em que ela é falsa é no caso da primeira parte aqui for verdadeira e a segunda parte for falsa. Isso me leva a uma condicional falsa. Ok? Então, bom, então a gente já analisou isso aqui, né? E a gente teve condição aqui de colocar que Márcia é advogada. É uma proposição simples verdadeira. E a gente já tinha achado que Luísa é engenheira verdadeira, o que torna essa alternativa verdadeira. Ok? Espero ter ajudado vocês.